Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8 e o nosso tema é a vida cristã e a estima pela liderança. Tá um pouquinho polêmica essa lição, porque vai falar acerca das lideranças, a visão dos líderes acerca do povo liderado, então tá um pouquinho polêmica. Mas o nosso texto do dia, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Vede que ninguém te dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou seja, irmãos, o importante é nós vivermos bem. É lógico, divergências, discordância nós temos com muitas pessoas, discordamos porque nós temos a nossa visão. E claro, aí vem a discordância, porque um chega de um jeito, outro enxerga de outro, tem uma opinião, tem outra opinião, tem coisas que não tem o que discutir. Mas em relacionado às outras coisas, nós temos que viver bem. O apóstolo Paulo aqui estava colocando para a igreja de Tessalônica que as pessoas tinham que viver bem umas para com as outras. Então nós temos que também que viver bem uns para com os outros. A nossa síntese: sou uma igreja autêntica, somente uma igreja autêntica reconhecerá a vocação de seus líderes e servirá ao Pai e à sua geração com o objetivo de glorificar o santo nome do Senhor. Então o líder, ele instrui o povo para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ele tem que instruir o povo para que o reino de Deus possa alcançar outras vidas, para que o reino de Deus possa se propagar a outras pessoas, né, com exemplos, com pregações, mas que o reino de Deus chegue a outras pessoas. Então, o líder, ele tem que fazer, o líder autêntico, o líder evangélico, ele traz às outras pessoas a sua realidade, né? É claro, como nós já falamos, discordâncias sempre haverá. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele instruindo as pessoas acerca dessa questão. O nosso texto bíblico, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 22, diz assim: E rogamos-vos, irmãos, que reconheceis o que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e que vos admoestam. Ou seja, pedindo, reconheçam aqueles que estão trabalhando no meio de vocês. Valorizem essas pessoas que estão trabalhando no meio de vocês, ou seja, o seu líder, que presidem por vós, ou seja, que fazem intercessão por vós com o Senhor. E o 13, os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os exordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ou seja, ter paciência, pedindo, o apóstolo Paulo estava pedindo, olha, façam assim, façam dessa maneira, tenham paciência, procuram lidar com as outras pessoas, tenham paz, né? Vamos melhorar a nossa condição para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Veja que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos, que for o nosso texto áureo. Regozijai-vos sempre, sempre estar alegre. Lógico, as dificuldades vêm, as situações vêm, mas a alegria do Senhor é a nossa força, né? Nós vemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que ter esse tipo de conduta, esse tipo de atitude para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, orai sempre orando, buscando a Deus, querendo falar com Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, fuge da aparência do mal, não extingai o espírito, ou seja, faz uma coisa hoje, pede perdão e faz de novo, mas a pessoa nunca se arrepende, só o remorso. E vamos para a nossa introdução. No momento final desta carta, o apóstolo Paulo concentra-se em uma série de prescrições práticas para o desenvolvimento da obra de Deus naquela comunidade. As orientações concentram-se basicamente em duas grandes temáticas: a necessidade de apreço pelas lideranças constituídas e ações práticas para o desenvolvimento da espiritualidade. Paulo, num destacável exercício de síntese de conceitos, passa a apontar algumas ações que não poderiam deixar de ser realizadas para a manutenção da saúde espiritual daquela comunidade. Ou seja, respeitar o líder, levar o líder em consideração. A questão do líder é muito importante. Toda a grande nação, todas as situações, nós temos que ter a referência de um grande líder. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele sendo essa referência de um grande líder e deixando outros líderes lá, pessoas, para que as outras pessoas, como ele não podia estar em todas as igrejas, ele constituía ali um líder, um pastor, um obreiro que pudesse cuidar daquela obra. Então ele era a referência da questão da liderança naquele lugar. E aqui no tópico 1,
A igreja como espaço, concretização da verdadeira liderança cristã. Uma liderança constituída para a igreja. Não foi a igreja que nasceu para a liderança, mas a liderança que foi constituída em função da igreja. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, claro, o nosso grande líder é o Senhor Jesus, mas nós temos que entender o seguinte, é muito interessante, a liderança não foi o que nasceu para a liderança, a igreja não nasceu para a liderança, o líder nasceu para poder liderar a igreja, olha só, a função de liderar a igreja. Então veja que cada líder, nós vemos hoje, tem muitos líderes, tem muitos que se constituem como líder, que se colocam como líder, mas não são. Mas o verdadeiro líder, ele faz as coisas acontecer, ele procura fazer com que as pessoas venham serem atingidas, serem, vamos dizer assim, serem tocadas. Então nós vemos que o líder ele luta pela igreja. Por quê? E diz mais, é a igreja que confirma o ministério frutífero de um líder, ou seja, frutífero não é somente quantidade de pessoas, mas assim qualidade de vida, qualidade de espiritualidade. Quando nós estamos falando da igreja, a qualidade espiritual, o líder, às vezes a gente fala frutífero, pensa que é multidões e multidões, e não é só isso. O líder é frutífero, ou seja, as qualidades espirituais que têm que ser exploradas. E aqui no tópico 2, liderando no Senhor, os líderes são levantados para serem ministros em suas comunidades, ou seja, servos. Liderar no Senhor implica utilizar-se de princípios extraídos da palavra que esperem a vontade de Deus. Irmãos, infelizmente hoje nós vemos muitos líderes aí que não estou julgando ninguém, nem condenando, misericórdia, mas é que a gente vê que está totalmente fora do contexto bíblico que nós temos não conhecemos, não podemos dizer que conhecemos, mas temos um pouquinho de noção. Então veja que muita coisa é questionável, mas o verdadeiro líder, ele usa a palavra de Deus para pregar ao povo, para trazer o povo à reflexão acerca do reino de Deus. Esse é o líder. Ele não tem medo se a igreja vai ficar vazia, ele não tem medo se dependendo ele vai pregar e vai tocar uma pessoa em específico, não, porque ele ama a todos. Então o verdadeiro líder, ele não tem restrições quando é para expor a palavra de Deus, claro, com sabedoria, com entendimento, cheio do Espírito Santo, claro, isso não tem o que questionar. Mas quando nós vemos essa questão aqui, nós temos que perceber o seguinte, o líder ele extrai da palavra de Deus e passa para o povo, porque o povo não é dele, o povo é de Deus, ele está ali apenas na função de liderar, porque o povo não é dele. E o 3, reconhecendo a liderança como uma grande obra, como nos aponta a orientação paulina, o chamado para servir a igreja como líder é ao mesmo tempo um honroso e árduo ofício, e cabe-nos reconhecer os verdadeiramente vocacionados. Ou seja, irmãos, é árduo e não é fácil, porque você lidar com pessoas é difícil lidar com pessoas. Veja, imagine você estar no seu trabalho e você tem várias pessoas que você tem que lidar com elas, com o seu chefe, às vezes você é um chefe e tem que lidar com algum subordinado, às vezes não tem nenhum subordinado, mas tem os colegas de trabalho. Veja como é difícil. E na igreja também, às vezes você não tem um cargo muito alto, mas você tem que lidar com determinadas pessoas. Agora imagine o pastor, o líder tem que lidar com todas essas pessoas, cabeças diferentes, culturas que eu falo que cada um age de um jeito. E como é que faz? E aí é o verdadeiro líder. É um ofício honroso, mas é um ofício árduo. Por quê? Não vai agradar a todo mundo, porque, irmãos, nem Jesus agradou a todo mundo. Quanto mais um líder vai agradar a todo mundo. Então veja que o líder verdadeiro, o que ele faz? Ele extrai da palavra de Deus, como nós já falamos, e passa para o povo. Mas isso não é fácil, isso é uma tarefa muito árdua, muito difícil. Às vezes não é só o pastor que sofre, é a sua família sofre junto, mas é honroso. Fazer a vontade de Deus com excelência é honroso. O 2, o que é ser igreja? É ser um ambiente onde há espaço para acolher todos. Uma igreja não pode ter um público-alvo específico. Irmãos, isso é muito importante. Nosso campo de evangelização é o mundo. Uma igreja não pode ser apenas para jovens ou para adolescentes ou exclusivamente para adultos. É um absurdo existirem igrejas voltadas para o público intelectualizado, outras para o povão, igrejas para ricos e igrejas para pobres. É intrínseco a igreja ser composta por indivíduos de todas as classes, grupos e culturas. Somos um espaço de acolhimento onde o problemático
o fraco e o desacreditado devem ter o mesmo espaço que o saudável, o forte e o fervoroso. Somos vocacionados para dar suporte uns para os outros. Irmãos, a igreja não pode ser preconceituosa. Hoje, claro, irmãos, trabalhos voltados para jovens. Isso, é claro, meus irmãos, isso aí é uma coisa da igreja, programação da igreja. Mas agora uma igreja específica para jovem, uma igreja específica para intelectuais, uma igreja específica para pessoas pobres e ricas, tá errado isso. A igreja não pode ter preconceito, ela tem que abrir a porta para todos. Mas a igreja está aberta, vai quem quer. Mas e como essa pessoa vai ser tratada? Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele pregava para pobres e pregava para intelectuais. Ele pregava para os doutores da lei e também pregava para aqueles menos entendidos acerca da lei. Mas ele pregava para todos sem restrições. E a mensagem era a mesma. Jesus não mudava a mensagem porque o seu público tinha uma pessoa mais humilde, as pessoas mais humildes ali, ele mudava a mensagem. Não, a mensagem era a mesma para quem estivesse ouvindo. Mas aí você vai dizer, mas cada momento ele tratava de um assunto. Os assuntos eram tratados, dependendo do momento, mas era tratado para quem estivesse ouvindo. Então Jesus nunca fez acepção de pessoas, e muitos estão fazendo acepção de pessoas hoje, infelizmente. Infelizmente, mas a igreja é para todos, somos todos povo de Deus. E se nós somos um só povo, nós temos que ter o direito de estar no mesmo ambiente de qualquer pessoa. Mas como chegar lá, vai ficar meio assim e tal, não tem problema. O líder, ele tem que fazer a diferença, que todos venham ser tratados igualmente. Infelizmente, muitos não estão tratando, seus líderes tratam melhor, mas o líder verdadeiro, ele não faz acepção de pessoas, ele trata todos iguais, todos têm os mesmos direitos, a oportunidade de falar com o pastor, tem todos a mesma oportunidade, o líder verdadeiro é esse. Eu falo em pastor porque a nossa liderança hoje suprema é o pastor, no caso dentro da igreja, o anjo da igreja. Amém? E o 2, é ter a palavra certa para cada indivíduo. A igreja deve ser capaz de dialogar com todos os indivíduos de tal forma a ter a palavra adequada para cada perfil de indivíduo. É por isso que os sermões não devem ser enlatados, copiados. Irmãos, isso aqui é difícil. Porque hoje se copia sermões do lado dos Estados Unidos, não sei da onde, que fulano tal falou, que não sei o que falou. E que, irmãos, não estou dizendo que é errado a pessoa de repente reproduzir alguma coisa boa que ouviu, que ficou sabendo, não é. Mas as pessoas estão levando isso na íntegra. E estão trazendo isso muito assim para as pessoas, não tiram uma vírgula, né? Ou seja, são sermões enlatados, já foi feito, e às vezes a pessoa vê que é bonito, e ela não vai pregar, no caso, para as pessoas verem ter entendimento, sabedoria acerca daquele sermão, não, ela vai pregar porque ela achou bonito. E aí é o que está o problema. Então isso é chamado de sermão enlatado, que fica copiando dos outros. Mas nós, claro, uma coisa ou outra você pegar e de repente você achou interessante passar para a igreja uma passagem, uma pregação que você ouviu, mas para que as pessoas possam ser edificadas, não para você ser promovido. Então essa questão é para as pessoas que fazem isso serem promovidas. E aqui o 3, é eleger o bem como estilo de vida. Somos vocacionados para fazer o bem e servir uns aos outros. Já fomos libertos da prática do mal, por isso, este não pode sequer tornar-se uma reação nossa. Rancor, mágoa, ressentimento, fúria, inveja, etc. não deve fazer sentido algum para nós. Irmãos, infelizmente a igreja hoje está cheia de rivalidades, né? O líder às vezes procura controlar essas rivalidades, é difícil porque são famílias e tudo. Mas as pessoas estão cheias de rivalidades, o líder prega sobre isso, mas as pessoas não querem saber, não querem se arrepender. Então nós vemos aqui que que o povo tem que absorver a palavra de Deus e não ser apenas ouvinte, mas praticante acerca do reino de Deus. Então aqui não pode haver rancor. Hoje o que mais há, parece, dentro da igreja é rancor, inveja, mágoa. Eu não perdoo, isso que fez comigo eu não perdoo. Por que ele tem? Como pode ele ter isso ou aquilo? Irmãos, quem somos nós? Somos todos servos e dependentes do mesmo Deus. Então cabe a nós glorificarmos a Deus quando o outro tem. É difícil às vezes, porque a gente está passando uma situação difícil e vê o outro recebendo algo. Nós somos seres humanos, às vezes a pessoa não aceita que a outra receba. Mas tem que saber, entender e controlar isso e pedir misericórdia para o Senhor para não ter esse tipo de sentimento invadir o coração.
E quando acontecer qualquer coisa, qualquer desavença, as pessoas têm que ter o coração pronto a perdoar umas às outras. Então veja que é necessário o perdão. O perdão não é uma alternativa, não. O perdão é uma obrigação, é necessário o perdão para nós convivermos como igreja. E o 3, tópico 3, 3 orientações práticas para uma vida cristã autêntica, fervor devocional. Nós temos que ter a nossa vida devocional. Às vezes a gente fala, ir para a igreja, ir para a igreja, ir para a igreja. Nós temos que ir para a igreja. Mas também nós temos que ter a nossa vida devocional, nossa vida no nosso dia a dia. Isso é necessário para nós o quê? Manutenção da nossa vida espiritual. Porque aqui, ó, sendo a vista cristã comparada à rotina do treinamento de um atleta. Então aqui, quando o apóstolo Paulo vai falar acerca do atleta, que ele fala da coroa, fala do treinamento, é questão de dormir, é questão de uma rotina que o atleta tem para quê? Para que quando ele chega nas competições, ele consiga se sair bem. E a mesma coisa nós, o crente ele tem que ter uma rotina espiritual, uma rotina devocional, para quê? Para que quando ele vem encarar as situações, venha ficar mais fácil para ele conseguir vencer determinadas dificuldades. E também vigilância moral. Há um princípio de conduta apresentado por Jesus nos evangelhos que fundamenta de maneira bem relevante as orientações paulinas em 1 Tessalonicenses 5:22. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo orienta-os a não só fazerem coisa certa, mas se absterem da aparência do mal. Ou seja, não é fazer a coisa certa somente. Nós sabemos o que temos que fazer é certo. Nós sabemos como tem que ser a conduta, mas também é se afastar daquilo que a gente sabe que é mal. Da aparência do mal. Aquilo que traz para nós, às vezes, confusão na nossa mente, às vezes que tira um pouquinho a nossa paz. Mas você vai dizer, mas a rotina e tal? Não, a rotina, mas e se afastar das coisas do mal, mas também fugir ter uma vigilância moral para nós. Porque às vezes, a gente se pega, às vezes, mesmo sendo crentes fervorosos, você pode acontecer de se pegar fazendo uma coisa que não é lícita. E aí que está da vigilância moral também, que é muito importante. Aquilo que vai escandalizar meu irmão, eu não faço. E o 3, discernimento espiritual. Uma das características mais marcantes deste nosso tempo é a variedade de discursos, ações e manifestações. São várias igrejas, inúmeros pregadores e cantores, como vai dizer aqui no nosso comentário o comentarista da revista. E as pessoas têm essa preferência ou aquela preferência, e esse é bom para mim, esse não é. E aí agora está meio difícil, né, a questão. Porque muitos saíram, fundaram, tem vários tipos de igreja para aquele outro. No entanto, nós temos que seguir a palavra de Deus. Ah, mas eu me achei melhor, eu me senti bem em determinada igreja. Glória a Deus por isso. O importante é você estar aonde Deus quer que você esteja e fazer a vontade de Deus aonde você está. E cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, ser um crente fiel, ser um crente fervoroso. A gente fala, essa igreja é certa, aquela igreja é errada. Não, irmãos, o que nós temos que fazer é cumprir a palavra de Deus. Ah, o líder é um bom líder, prega a palavra de Deus, mas ele erra nisso. Então retende o que é bom. Nós temos que reter aquilo que é bom. Amém? Nós temos que reter aquilo que é bom. O líder, ele vai errar, ele é homem, ser humano, ele pode errar, ele está sujeito ao erro. Mas nós temos que ter discernimento espiritual e reter o que é bom. Cantores têm números, retém o que é bom. Líderes têm vários, retém o que é bom. Pregadores têm vários aí pregando heresias e coisas terríveis. Mas ali mesmo assim dá para reter o que é bom. Amém? E a nossa conclusão. Nunca se faz tão necessário tomar cuidado com os charlatões da fé e, ao mesmo tempo, dar suporte à vocação dos santos que foram chamados por Deus para abençoar nossas vidas por meio da liderança. Então, hoje, está terrível. As dificuldades são inúmeras, as situações estão terríveis. As situações são terríveis nos dias de hoje. Então, veja como está complicado, né? Para grandes líderes, às vezes, conseguir pregar a palavra de Deus, porque o que acontece? Ele prega aqui, a pessoa liga a televisão, o YouTube, as redes sociais e vê que o outro está pregando totalmente diferente no mesmo assunto e aceita certas coisas. Então ele vai contestar, por que lá pode e aqui não pode? Sempre entra nessa questão. Mas o verdadeiro líder, ele luta para que a palavra de Deus, para aquilo que Deus colocou na sua mão, venha edificar as vidas. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.